Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo para vocês e hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste. Todos os créditos ao canal deles, o link do canal deles está na descrição, no comentário fixado. Você que apoia o nosso canal, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Sem muitas enrolações, vamos pro vídeo. Anunciou o protocolo de pedido de impeachment contra o decano. Impeachment do ministro Gilmar Mendes, mais uma vez, rasga a Constituição. Iremos protocolar também, apesar de ser seu amiguinho, o engavetador-geral da República, o senhor omisso, o senhor prevaricador, Gonê, o senhor Gonê, que infelizmente foi aprovado novamente aqui no Senado Federal, mas bateu na trave, só teve 3 votos a mais. Como também ao senhor ministro Fachin, como estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance como líder da oposição, para que ele tome as providências cabíveis com relação a esse inquérito imoral, inconstitucional. Já o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, fez críticas ao STF. Hoje o Supremo está podre como está, porque foi para o Supremo o advogado do presidente, foi para o Supremo o advogado do partido do presidente, foi para o Supremo o ministro nomeado pelo presidente. E hoje, no Norte Show, evento do agronegócio em Sinop, no Mato Grosso, Flávio Bolsonaro comentou o caso envolvendo o pedido de Gilmar Mendes sobre Zema. Em primeiro lugar, minha solidariedade aqui ao Romeu Zema, que mais uma vítima dessa militância que existe no judiciário, esse ativismo judicial, que é muito lamentável. E aproveitar a sua pergunta aqui para esclarecer. Vocês sabem quantos parlamentares já foram condenados pelo STF desde 1988 por calúnia? 0, nenhum. Porque sempre se respeitou a Constituição, sempre se respeitou a imunidade parlamentar, inclusive no tocante a opiniões, palavras e votos, que é exatamente isso que tentam nos enquadrar agora. Não apenas eu, como também o Eduardo Bolsonaro, claramente em uma posição de tentar desequilibrar a disputa eleitoral. Eu lamento muito a abertura desse processo, porque claramente parece que tem ministro no Supremo, em especial Alexandre de Moraes, que está com saudade, enquanto presidente do TSE, de participar diretamente das eleições. Então está muito claro que eles querem, na verdade, é fazer com que a primeira turma do STF é que escolha quem vai ser o próximo presidente da República. André Marcília. Pois é, estava até comentando aqui o Piotr, me deu um déjà vu agora, o que o Flávio falou, no tocante, me lembrei do Bolsonaro, né? Era uma palavra, ele usava bastante expressão. No tocante, é isso. O que mostra, né, que realmente é filho dele até na maneira de falar. Olha só, esses inquéritos todos são um mar de legalidade. A gente tem dito aqui que eles querem reeditar 2022, mas eles não conseguem porque 2022 passou. Então eles tentam, mas a realidade os breca. Mas eles vão tentando. Então eles botaram o Zema no inquérito, eles abriram também outro inquérito, botaram o Zema, né? Querem botar o Zema no inquérito das fake news, abriram um inquérito contra o Flávio Bolsonaro e assim eles vão tentando calar, silenciar a direita. É conhecido o método do STF, inclusive que ele faz dentro do parlamento, faz com os congressistas, né? De abrir inquérito contra qualquer parlamentar, abre um inquérito aqui, outro ali, etc. O parlamentar fica com medo, alguns têm rabo preso, e aí eles ficam fazendo... Esse é o bastidor que rola em Brasília. É assim que eles fazem. Chamam o parlamentar no gabinete, os ministros, aí dizem, olha, fale isso pro fulano. Aí o parlamentar que está com o rabo preso e medo, volta, fala, vai para o gabinete do parlamentar e dá o recado. E aí faz e se leva e traz. Por que esses parlamentares fazem esse trabalho, se é que isso é um trabalho sujo? Fazem porque tem medo. Então, os inquéritos são e sempre foram usados pelos ministros do STF contra parlamentares para chantagear a vontade deles, chantagear o livre-arbítrio, chantagear a maneira deles lidarem com o interesse público, né? Constranger esses parlamentares a fazerem o que deve ser feito. E eles estão tentando fazer a mesma coisa, agora com a direita. Só que não vai acontecer.
Não está dando certo, está na cara. O Flávio está aí dizendo com todas as letras, solidariedade ao Zema, o Zema, solidariedade ao Flávio, a direita pedindo impeachment do Gilmar. Pode ser que não aconteça agora o impeachment, mas a reação aos arbítrios do STF, a reação está clara, que não é a mesma de 2022, quando os arbítrios aconteciam e todo mundo ficava com medo quieto. Isso não está mais ocorrendo. Há uma reação em curso, há uma campanha feita pela direita em cima da pauta do STF, em cima enfim, de um desejo de que esses abusos acabem. E isso, sem dúvida, vai nortear o próximo Congresso, vai nortear o próximo Executivo, a gente vai ter uma renovação nessas eleições e acredito que os ministros deveriam ou devem começar a pensar em uma outra estratégia. Talvez uma estratégia de ou saírem fora do lugar onde estão, né, da cadeira que ocupam, como fez o Barroso, que saiu correndo quando apertou-lhe os calos lhe doeram, né, e ele saiu, ou então que os ministros recuem e passem a agir dentro da lei. Olha, faz tempo que a gente repete aqui que os ministros do Supremo deveriam aprovar o quanto antes a concessão de uma anistia, porque eles precisariam ser anistiados para escapar da punição merecidíssima pelos abusos que colecionaram, né? Pois bem, nessa marcha, ou eles recuam e começam a ganhar pontos, a tentar ganhar pontos perdidos aí junto à opinião pública. Hoje, mais de 60% de brasileiros não confiam no Supremo, ou eles vão ficar ainda mais dependentes na decretação de uma anistia. Exatamente. Agora são 7h21 no horário de Brasília. Uma outra notícia de agora há pouco. O ministro André Mendonça pediu vista e suspendeu nesta quarta-feira o julgamento no Supremo Tribunal Federal que analisa a condenação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro por difamação contra a deputada Tabata Amaral. O caso estava em análise no plenário virtual desde a última sexta-feira. Antes da suspensão, o placar era de 4-0 pela condenação, acompanhando o relator Alexandre de Moraes. Também já haviam votado os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e a ministra Carmen Lúcia. Com o pedido de vista, Mendonça terá até 90 dias para devolver o caso ao colegiado. Quero te ouvir, Adalberto Piotto. É impressionante que os que votaram são todos da primeira turma. Pelo que eu entendi é isso, todos da primeira turma. Mas o caso é de análise do plenário como um todo, por isso que o André Mendonça também vai votar, mas pediu vistas nesse instante. Mas isso chama atenção, né? O Alexandre de Moraes vota, a primeira turma já vai lá, mesmo sendo... Já todo mundo votou. É incrível. Esse caso aí... Só para julgar rapidamente o mérito, no máximo era para ter parado ali numa comissão de ética da Câmara. Porque esses entreveros ou discussões, afim, uma acusação, isso é do meio parlamentar. Quando você olha para o artigo 53, que os parlamentares são invioláveis por palavras e votos, quaisquer palavras e votos, ou seja, normalmente cai ali para uma conversa de um lado, conversa do outro, e a mãe nem segue o debate. Não. Levou-se para o Supremo porque tudo vai parar no Supremo hoje em dia. E o Supremo deveria dizer, esse não é um assunto aqui, é um assunto que deveria ficar lá. É interna corporis, porque, de novo, é uma discussão de dois parlamentares que têm prerrogativa de falar o que lhes o que lhes vier à cabeça. E a discussão do Eduardo foi exatamente que a Tabata, porque estudou pela Fundação Lehman em Harvard, teria aprovado medidas que beneficiariam uma empresa ligada também ao dono do fundo Lehman, ou do próprio Lehman, né? A questão, de novo, nós estamos aqui, o Supremo parar a vida para dedicar tempo a isso, por mais que, obviamente, isso ia parar no Supremo se é uma denúncia crime, porque todos ali têm foro privilegiado. Mas voltando a esse ponto que nós estamos discutindo há poucos instantes ali, a questão do Supremo Tribunal Federal é, de novo, esse excesso de participação. Augusto mencionou, né, se os ministros tiverem um pouco de parcimônia e sensatez, voltam atrás. Aproveitam o momento que ainda tem algum tempo. Não que não vão responder a isso lá na frente, mas em algum momento pode amainar. A política, até porque eles viraram um órgão político, tem essa capacidade de dar uma amainada de vez em quando, desde que eles parem. Mas o detalhe é que não estão parando. São 13 inquéritos abertos.
ou pelo menos um que está pedido. O Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes já abriu um contra o Flávio, o Alessandro Vieira também já está incluso, né, num desses inquéritos, que foi o senador relator da CPI do crime organizado, e que na condição de relator denunciou o ministro Supremo, mas é relator, é o trabalho dele. E agora um pedido do Gilmar Mendes para incluir o Zema no tal malfadado inquérito do fim do mundo, essa desgraça institucional que assola o Brasil. Os ministros do Supremo não estão dando nenhuma demonstração, desse núcleo radical do Supremo e completamente fora da lei, não estão dando nenhum sinal de que vão recuar. Fato é que o Romeu Zema, especialmente no caso, até porque ele tem dito de forma muito clara, e toda vez que vem uma medida do Supremo, ele vai lá e dobra também a aposta na denúncia, porque ele tem a liberdade de se manifestar e criticar o Supremo como qualquer brasileiro tem, está deixando uma régua muito clara. Não só candidatos ao Senado vão ter que se manifestar publicamente o que pensam dos ministros do Supremo e do STF, como também candidatos à presidência da República. Como fizeram aí, por exemplo, o próprio Zema e também o Flávio Bolsonaro. Os outros vão ter que se manifestar. Pré-candidato agora vai ter que dizer de que lado está, do lado da população ou do Supremo Tribunal Federal. Vai Sem Filtro volta em 1 minuto. Fala, meu pessoal. Estamos aqui no Conexão Política. Em negociação de delação, Vocaro passa mal na superintendência da PF e deve pedir autorização para exames em hospital. A PF confirmou a situação clínica sem gravidade. Banqueiro estar preso desde 4 de março e passou 5 dias sem receber advogados. Nessa terça-feira, dia 21, o banqueiro Daniel Vocaro foi examinado por médicos após apresentar um mal-estar na superintendência da PF, Polícia Federal, em Brasília, onde está preso. O dono do Banco Master havia relatado uma indisposição dos últimos dias, mas não houve necessidade da hospitalização. A PF confirmou trata-se de uma situação clínica sem gravidade. Exame hospitalar. A previsão, de acordo com aliados do banqueiro, é de que ele precisa ser submetido por novos exames no hospital nos últimos dias, que exigirá a autorização do ministro do STF, André Mendonça. Vocaro passou os últimos 5 dias sem receber seus advogados. O prazo começou sexta-feira, dia 17, quando a PF passou por detetização e seguiu até esta terça-feira, dia 21, feriado de Tiradentes. Delação em curso. Vocaro aguarda andamento do processo de negociação de delação premiada e empresário já assinou um termo de confidencialidade com a PF e com a PGR. Numa etapa antecede a formalização e eventual delação. Este é o primeiro caso que a PF e a PGR conduzem conjuntamente o processo desse tipo. Operação Cúmplice Zero. Vocaro estar preso desde 4 de março, detido no âmbito da Operação Cúmplice Zero por ordem do ministro André Mendonça. Ele é acusado de tentativa de obstrução de investigação envolvendo o Banco Master, instituição que fundou o controle até o novembro do ano passado, como foi liquidada pelo Banco Central. Ligações com o STF. Caso Vocaro é epicentro de uma crise institucional, atinge o STF. Ministro com Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes foram associados a transações com pessoas ligadas ao banqueiro com o resort Taiaiá de Toffoli, que foi adquirido um fundo associado ao Vocaro. O motivo segue de vídeos publicados no Romeu Zema, criticando a corte que levou Gilmar a pedir a inclusão do pré-candidato à inquérito de fake news. Então esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos que estão assistindo até aqui. Até o próximo vídeo.